Hoje eu abordarei um tema muito delicado, um tema difícil, complicado, mas é preciso que seja abordado, porque é a palavra de Deus que nós temos que aprender. Nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor em todos os aspectos. E mesmo sendo um tema difícil, delicado, mas é necessário que haja um aprendizado para que possamos entender algumas questões da vida e defendermos também os nossos princípios de fé. O nosso tema, suicídio. Suicídio à luz da Bíblia. Irmãos, muitas vezes nós temos ouvido: porque a pessoa era crente e suicidou-se. Porque a pessoa era cristã e cometeu suicídio. Enfim, infelizmente, de certa forma, é muito comum nesses últimos tempos. Pessoas que estão espalhadas por esse mundo afora também com esta prática, cometendo essa prática. E ultimamente temos visto que até pessoas famosas também cometem suicídio. Mas é uma prática, irmãos, que de certa forma não é abordada na palavra de Deus, de forma direta. Você não a encontra na Bíblia, mas dá-nos a entender, a palavra do Senhor deixa claro que é errado, é pecado, fere os princípios do Senhor, queira você ser bonzinho ou não, mas o que pesa é a justiça de Deus. Sempre a justiça do Senhor. Romanos capítulo 13, versículo 9, ouça o que está escrito: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ainda, Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. O suicídio, irmãos, é um auto-homicídio, é um auto-assassinato. A pessoa não matou o próximo, mas matou-se a ela mesma. E gera o pecado, porque a palavra de Deus deixa claro que nós não podemos matar. O homicídio é pecado. Portanto, quando alguém comete o suicídio, ele está pecando contra a vontade de Deus. E se está pecando contra a vontade do Senhor, entra uma questão delicada, complicada, mas se você conhece a palavra do Senhor, há de entender que o pecado separa o homem de Deus. Seja qual for o motivo que leva a pessoa a um ato tão louco, um ato tão desesperado, tão difícil. É certo, irmãos, que quando as pessoas cometem esse ato, elas estão passando por um grande sofrimento, quem sabe um grande desespero. Ao invés de buscar no Senhor a solução, de buscar em Deus o amparo, de buscar no Todo-Poderoso a solução, porque Deus tem soluções, optam por ações que claramente contraria a vontade do Senhor. A palavra, irmãos, deixa claro que nós não podemos cometer homicídio. Está na lei e também o apóstolo Paulo ratifica nas obras da carne. É o suficiente para nós entendermos que o homicídio é pecado e o auto-homicídio também é pecado. É o atentar contra o sagrado, contra o nosso corpo, contra a habitação do Espírito Santo de Deus. É atentar contra a graça do Todo-Poderoso, o amor do Senhor. É atentar, irmãos, contra a manifestação da graça de Deus para com o homem. E as implicações, com certeza, são sérias e hão de pagar, hão de receber as consequências dos seus atos. A palavra de Deus não aborda de forma direta esse tema, no entanto, nós encontramos 6 pessoas que cometeram suicídio na palavra. Primeiro, Abimeleque, Saul, o escudeiro de Saul, Aitofel, Ziri, Judas Iscariotes. Dizem também que Sansão, mas entende-se que ele não cometeu um suicídio, mas era uma forma de vencer toda aquela guerra, toda aquela situação. Mas são questões teológicas que nós não vamos entrar nesse mérito. Irmãos, esta é a verdade. Toda forma de suicídio
a pessoa está pecando contra Deus. Seja alguém desconhecida ou alguém famosa, muito conhecida, seja alguém que se diz cristão ou não, todos estão na mesma situação diante do altar do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venha nos dar a direção dessa palavra, para que nós possamos entender a seriedade dela, Senhor, e a seriedade desse ato, e que nós possamos compreender a Tua justiça também. Senhor, fala conosco de uma forma grandiosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Suicídio à luz da Bíblia. Amados, não há como fugir dessa realidade. Suicídio é um auto-homicídio, o homicídio é pecado, e se alguém comete o suicídio, está pecando contra si, está pecando contra a sua própria vida, gerando o pecado em si. Mas quando nós observamos a palavra, veremos exemplos poderosos de pessoas que passaram por momentos extremamente difíceis, mas souberam buscar no Senhor o amparo, buscar no Senhor a solução para o seu desespero, e Deus na sua graça, e Deus na sua misericórdia, moveu favoravelmente. Salmo capítulo 139, versículos 13 até o 16, ouçam. Pois Tu formastes o meu interior, Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. A palavra mostra-nos como Deus age em favor do homem. Em momentos de desesperos, em momentos complicados, é preciso observarmos o cuidado de Deus. O salmista expressa a grandiosidade do Senhor para com o homem. Em Gênesis, vemos Deus criando o homem. Em ambos os textos e outros tantos que estão na palavra do Senhor, nós vemos como Deus nos amou a humanidade, a ponto de dar-nos Cristo Jesus na cruz. E quando você entende dessa forma, irmãos, o amor do Senhor, nos momentos mais complicados você há de valorizar a tua vida, porque você entende que é uma dádiva de Deus, é o cuidado do Senhor, é o zelo de Deus, é a manifestação da graça, a oportunidade que Deus nos dá de viver. Irmãos, a vida, ela procede de Deus, Deus nos dá a vida, e nós temos que levá-la até o dia que o Senhor achar por bem. Amém? Eu não posso apressar o fim da minha vida, naquela ilusão que, se eu agir dessa forma, as coisas vão de melhorar, enfim, mas não funcionam dessa forma. Nós estamos aqui para honrar, para glorificar o Criador, porque fomos criados à imagem de Deus. O Senhor nos deu a dignidade, nos deu o valor de nos achegarmos a Ele, de vivermos conforme a vontade dEle. É necessário que o homem valorize o dom da vida. Eis o porquê que nós lutamos em busca da saúde, em busca do bem-estar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é um presente de Deus para cada um. Se você vive, lembre-se, a tua existência está amarrada ao cuidado, ao zelo, à misericórdia do Eterno, que permitiu que você viesse à existência, viesse à vida. Esta é a verdade do Senhor para com as nossas almas. Mas há momentos, irmãos, que os pensamentos de morte surgem. Não há como você falar, não é bem assim. Sim, há momentos que a pessoa abre a boca e fala, é melhor morrer.
É melhor morrer. Oh, misericórdia. E muitos acham que é melhor morrer. Aquela máxima, morreu, descansou. Não é isso? Morreu, descansou. Mas não é bem isto que a palavra do Senhor mostra-nos, não é esta revelação que a palavra do Senhor nos dá. Nos momentos, irmãos, em que os pensamentos de morte surgem, em que acham na morte a solução, é o tempo oportuno, é o tempo de buscarmos de Deus a resposta, de buscarmos de Deus o cuidado. É o tempo de nos doarmos verdadeiramente ao Eterno e vivermos a verdade dele acima de todas as coisas. É o tempo de estarmos ainda mais próximos do Eterno. Já que o maligno sempre fica soprando nos ouvidos das pessoas: morre, morre, porque se morrer acabou. Se morrer acabou. A pessoa muitas vezes está no sofrimento, desesperado, momentos tensos na sua existência. E o maligno soprando: morre, morre que é bom, morre e acaba tudo. E muitos loucos agem assim, ouve ao inimigo de nossas almas. Com o profeta Elias foi diferente. 1 Reis capítulo 19, versículos 4 e 5, ouçam. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Amém? O profeta, irmãos, estava numa situação desesperadora, talvez todo aquele clima ali em Israel, um clima terrível, a opressão maligna. O crente também sofre opressões. O profeta estava oprimido com certeza. E ele saiu do seu local, da sua casa, caminhou pelo deserto um dia, sentou-se debaixo de uma árvore, debaixo do zimbro, e falou para o Senhor: basta, Senhor, eu quero é morrer, eu quero é morrer. Evidentemente que nós não podemos usar esse texto de uma forma generalizada. Primeiro, o profeta Elias sabia quem era Deus. E ele sabia também que morrer era melhor do que viver. Ele tinha experiências profundas e poderosas com o Deus de Israel. No entanto, ele não atentou contra a sua vida. Veja, o profeta não pegou uma faca velha enferrujada e tentou se cortar ou coisa assim, não. O profeta não atentou contra a sua existência, mas ele disse para o Senhor: olha Deus, tá bom, já vivi o suficiente, leva-me para junto de ti. Este foi o clamor do profeta naquele momento difícil. Até no momento difícil o profeta foi fiel, foi santo, agiu de uma forma que nós devemos agir, todos devem agir, que é, no momento difícil, no momento de desespero, olhar para o Senhor, ouça mais uma vez: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Mas ele não levantou-se contra a sua existência. Nos momentos de desespero, irmãos, olhe para o Senhor, porque Ele sempre tem a melhor solução para a gente. Salmo capítulo 34, versículo 18, o salmista afirma: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Amém? Veja mais uma vez, ouça mais uma vez. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, um coração sensível, aberto, humilde, um coração que deseja, que arde pela presença de Deus. E salva os de espírito oprimido. Irmãos, eis o ensinamento para as nossas vidas nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados, em que conclui-se que morrer é o melhor, mas é preciso buscar de Deus o socorro,
buscar no Senhor a solução, porque Deus jamais abandona os seus servos, Deus jamais deixa os seus filhos. Deus providencia tudo que nós precisamos, talvez não da forma que nós achamos que merecemos ou da forma que queremos, mas o Eterno, Ele sempre nos dá o sustento necessário para ficarmos de pé e seguirmos em frente. E esta é a verdade. Deus oferece o consolo, Ele nos oferece a esperança, nos dá a paz nos tempos de angústias. Amém, amados? A visão bíblica sobre o suicídio. Primeiro, irmãos, nós vimos que a vida é um dom de Deus, é um presente do Senhor. Se você vive, não é mérito teu, mas é a graça do Eterno que se manifesta. Segundo, vimos ainda que quando os pensamentos de morte, os momentos de desespero, quando isto abate a vida do ser humano, envolve a vida do ser humano, é tempo de correr para os pés do Eterno. O profeta Elias entendeu que era melhor morrer, mas ele não tocou, ele não tentou, ele não atacou a sua própria existência, mas ele apresentou-se ao Senhor e falou para o Todo-Poderoso: aqui está a minha alma, já é tempo. Mas o Senhor tinha planos diferentes para aquele profeta. E nós conhecemos a história e sabemos como, de forma gloriosa, o Senhor levou. O homem que queria subir e ir para o céu, foi levado de carruagem para o céu. Nem pela morte passou, oh glórias. É desta forma que Deus age. Amém? 3. Consequências espirituais e eternas do suicídio. Irmãos, não existe suicídio santo, não existe suicídio como solução, não existe suicídio em que as pessoas possam achegar-se ao Todo-Poderoso com aprovação. Não existe. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ainda, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disto, o juízo. Depois disso, o juízo. Amados, fica claro que o suicídio é um pecado. É o atentar contra a própria existência. É uma espécie de auto-homicídio. A pessoa procura a morte para si e tenta e tira a própria vida. Nós precisamos entender que isto gera pecado. Porque o Senhor não deseja que vivamos dessa forma, mas sim que sejamos pessoas que busquem a presença do Eterno e habitação do Espírito Santo, porque fomos comprados e pertencemos ao Senhor. Mas veja algo interessante. Se ao homem não está reservado a salvação, porque ele atenta contra a sua própria existência, todos que cometem suicídio estão no inferno? Todos que cometem suicídio perderam a salvação? Irmãos, à primeira vista, sim. É preciso entender isto. Muitas vezes as pessoas querem encontrar formas de justificar os atos. Mas todo pecado separa o homem de Deus. E o suicídio, fica claro que é uma desobediência ao mandamento do Senhor. É possível que haja salvação? O suicida pode receber a salvação? Sim, desde que naqueles momentos em que ele atenta contra a sua vida e o momento do último suspiro, haja arrependimento e a devida confissão de pecado. É difícil? Extremamente difícil. Muito difícil. Mas pode ser que haja tempo suficiente. Veja por que é difícil.
Nós sabemos, irmãos, que mesmo a pessoa querendo morrer, mas o nosso corpo quer viver. Mesmo a pessoa tentando contra a sua vida, há um desespero tão louco naqueles momentos ali, que raramente, eu acho que dificilmente, alguém lembraria-se de Deus e houvesse tempo suficiente para a devida confissão do pecado. Mas se isso acontecer, a palavra diz que todos aqueles que se arrependem e confessam os seus pecados são perdoados. Mas resta saber se há tempo suficiente entre o atentado e o último fôlego. Resta saber. Se porventura, irmãos, e eu creio que quase todos os casos, se não todos os casos, se porventura não há esse tempo, não há salvação também. Não há salvação. Nós precisamos entender de uma forma clara que o suicida está buscando a perdição eterna para a sua alma. Que o suicida, mesmo que esteja enganado pelas diversas religiões, pelas palavras de muitos por aí, mas a palavra de Deus é suprema, é superior a todas as coisas. E dificilmente, irmãos, alguém que comete o suicídio herdará o reino dos céus. Só se houver arrependimento e a devida confissão de pecado. Senão, impossível. Veja, quando nós observamos a palavra, nós vamos ver, irmãos, que o Senhor é muito claro com relação a estas situações. E nós não podemos ver que haja possibilidades, como alguns acham que há possibilidades. Muitos dizem, mas a pessoa nasceu para morrer, ela apenas, talvez, adiantou um pouco, pecou contra o Senhor, contra a vontade de Deus. Aí existe ainda aquela teologia que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Tentam justificar e encaixar essa situação. Não cabe, irmãos. Porque mesmo a teologia afirmando a pessoa foi escolhida por Deus para a salvação e nada pode impedir a sua salvação. Mas se ela morre em pecado, morre na prática do pecado, a palavra é maior do que a teologia. E a palavra diz que, e é a soberania de Deus que está expressa, a palavra diz que o pecado separa o homem de Deus. Se a pessoa morre em pecado, separado está do Senhor, e isto não é julgamento. Evidentemente que eu não posso olhar para um suicida e afirmar, olha, ele foi para o inferno. Eu não faria isso. Porque não cabe a mim esse tipo de julgamento. Eu não sei o que aconteceu com ele e Deus, mas a probabilidade maior é que ele tenha perdido a salvação se não houve tempo de arrependimento. E há algumas formas de suicídio que não há tempo de arrependimento. É simultâneo. Não vou falar quais as formas aqui, mas vocês sabem. Há formas que, meu Deus, o cara agiu, pronto. Não dá mais tempo para nada. Há outras formas de suicídio que é um pouco mais lenta, mais sofrida, enfim. Talvez haja essa possibilidade da pessoa reconhecer a loucura que fez e buscar do Senhor o perdão. Caso contrário, dificilmente. Amém? Não é a teologia que nos salva, irmãos. É Jesus Cristo. E a palavra é Jesus Cristo. E a palavra é clara. Toda forma de pecado separa o homem de Deus. Desobedecer a Deus, cometendo suicídio, é pecado. Não se deixe enganar. Amém? E ainda, irmãos, há aqueles que passaram quase toda a vida na igreja. Toda a vida na igreja. Há suicidas que foram pastores até famosos. Outros foram escritores famosos.
Pessoas que conseguiram mobilizar multidões com suas pregações, com seus louvores, enfim. Pessoas que conseguiam, de uma forma clara, passar a mensagem de salvação, mas chegou a um ponto da vida que achou que não valia mais a pena viver e deu cabo à sua existência. Eis que entra os misericordiosos de plantão. Os misericordiosos. E esses olham para as obras. Olha as obras dele. Nós não somos salvos pelas obras, mas por Cristo Jesus. Ah, mas ele foi uma pessoa exemplar, viveu a vida toda de forma exemplar. Olha o que fez, olha o legado, olha o seu legado. Mas abandonou o Senhor e buscou a morte para si. Nós olhamos para Judas Iscariotes com nossos olhos meio torcidos, assim de lado. Nós não gostamos de Judas. Para lá, Judas, para lá. Nós não gostamos dele. Irmãos, e eu sei que a Bíblia não fala muito de Judas, mas fala muito de Jesus. E isso é que importa. Quando Jesus escolheu Judas, Jesus não se enganou. Entendam isso. Jesus não se enganou em escolher Judas para ser o seu discípulo. Não se enganou. Judas era alguém que com certeza andava nos caminhos. Mas chegou um ponto, mesmo andando com o mestre, mesmo conhecendo o mestre, comendo com o mestre, vivendo com o mestre, respirando o mesmo ar que o mestre respirava, sentindo o cheiro do mestre, chegou a um ponto em que esse homem abandonou o mestre. Abandonou o mestre. E as consequências do seu ato o levou ao suicídio. E a palavra o chama de filho da perdição. Amém? Eis um exemplo. Mas nós não gostamos de ver esses exemplos porque a nossa misericórdia é muito grande. Irmãos, é preciso entender que Deus é justiça. Justiça. Seja santo hoje, santo sempre. Viva a vontade do Senhor. Não te deixes prender em doutrinas, em princípios, mas viva aquilo que a Bíblia determina como princípio. Viva a palavra de Deus de uma forma intensa, poderosa. Certamente há momentos em que esses pensamentos de morte surgem na vida da gente. Não há como afirmar, eu nunca pensei em morrer. Eu acho que se eu perguntar a todos vocês aqui, já amanheceu um dia que você fala assim, é melhor morrer. É melhor morrer do que estar vivo. Até os jovens. Já pensou em morrer, meu jovem? Já, não é? Olha só. O cara nem começou a viver, já pensou em morrer. Mas isso é comum a nós. É comum ao ser humano. Só que nós somos chamados para viver de forma incomum. Porque a nossa verdade é Jesus Cristo. Mesmo que a nossa carne nos puxe para tudo aquilo que é ruim, todas as formas de pecado, a carne tem a sua inclinação natural pelo pecado. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos conduz pelo caminho verdadeiro, o caminho real. E sabemos que o Senhor nos chamou para sermos dele e honrá-lo com todas as nossas forças, com toda a nossa alegria, paz, vigor, satisfação, honrarmos o Senhor acima de todas as coisas. E certamente, irmãos, diz a palavra, mais uma vez, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como ao homem está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Eis o que a palavra traz como primeiro passo no pós-morte. O primeiro passo no pós-morte. A Bíblia diz que, após a morte, vamos comparecer diante do trono do Senhor, do reto juiz, do justo juiz, e todos nós seremos julgados. Todos nós. Não há de escapar nenhum.
o pastor mais famoso, a pessoa mais simples da igreja, todos passarão pelo juízo, passarão pelo julgamento do Senhor. Evidente, irmãos, que é necessário entender o seguinte: eu estou falando de pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que convivem com o Evangelho, que vivem o Evangelho, enfim. Aqueles que não conhecem o Evangelho, que não têm um compromisso com o Todo-Poderoso, esses estão seguindo o curso natural de suas vidas. Já estão mortos, espiritualmente falando. Ou seja, eles apenas deram um fim na sua existência, mas estão mortos espiritualmente. Esses já estavam de antemão condenados ao sofrimento eterno, porque optaram por viver nas práticas pecaminosas, separados do Senhor. Esses naturalmente estão separados do Todo-Poderoso. Mas aqueles, amados, que vivem ou vivenciaram a presença do Todo-Poderoso, que experimentaram, a exemplo de Judas, a presença de Deus, que, como Saul viu e contemplou a glória do Senhor. Saul contemplou a glória de Deus. Ele sabia que a sua escolha veio de Deus. O povo pediu, mas o Senhor que confirmou. E ele tinha consciência disso. Ele era sacerdote. Mesmo assim, deixou os caminhos, abandonou o caminho do Senhor. Mas vemos ainda o exemplo do profeta Elias, que um homem que conhecia Deus, a situação ficou tão difícil, tão complicada, desesperadora, mas ele não levantou-se contra a sua vida, não atentou contra a sua vida, mas ele buscou de Deus a morte. Senhor, está no tempo, Senhor, leva-me, leva-me. O Senhor apenas enviou o anjo, e o anjo levou comida para ele. Levanta-te e come. E a obra prosseguiu. Amém? Esta é a verdade, irmãos. Quando você vê 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 até o 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Oh, glórias! Comprados pelo Senhor e pertencentes ao Senhor. Viva dessa forma, viva assim. Amém, amados? É uma palavra simples para abordar um tema tão difícil, tão delicado. Evidente que nós não podemos sair por aí afirmando que todos que cometeram suicídio foram para o inferno. Ah, cometeu suicídio, foi para o inferno. Não, não faça esse tipo de afirmação. Não faça. Mesmo que é provável que tenham ido, porque morreram em estado de pecado. Mas não cabe a nós tais afirmativas. São questões da pessoa com Deus. E cada um há de prestar contas ao Senhor. No entanto, também não sejamos inocentes em achar que todos foram para os céus. Porque a probabilidade, à luz da palavra, à luz da Bíblia, é que estes se perderam e se perderam para toda a eternidade. E isto é mais claro e mais aceitável do que acharmos que houve tempo de arrependimento e de salvação. Amém? Esta é a verdade da palavra de Deus para as nossas vidas. Que nós estejamos sempre atentos. E que o dia que você amanhecer pensando em morrer, lembre-se, os teus atos passados não te salvarão. Mas é a tua vida presente com o Senhor que te concede a salvação. Você não vive de uma salvação do passado, nem tampouco do futuro. Você vive uma salvação presente, momento após momento. Amém? Esta é a nossa vida, chamados para vivermos a vontade do Senhor a cada instante da nossa existência.
Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos entender e que jamais esse tipo de pensamento encontre lugar na nossa mente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra, muito obrigado pela direção, muito obrigado, Senhor, pela revelação, pelo discernimento, meu Deus. Que Tu nos ensine a cada dia buscá-lo, a estarmos na Tua presença, a vivermos a Tua verdade, porque Tu és o Senhor que nos comprou para sermos propriedade Tua, Senhor. E o dia da nossa partida certamente é escolhido por Ti. Senhor, faça segundo a Tua vontade nas nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém? Que Deus guarde em nosso coração essa palavra, em nome de Jesus. Mensagem 1318.